Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. A nós todos, né? No capítulo 15 de Deuteronômio, temos no versículo do 1 e 2, ainda o 4, procedimentos que ainda são feitos pelos órgãos de proteção a crédito ainda hoje. Olha só que interessante. O que diz aqui sobre o ano da remissão? O ano da remissão, né, foi instituído como um ano que, se alguém ficasse devendo ao outro, após 7 anos, né, fosse perdoado de certa forma. E olha que diz aqui, ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do teu próximo ou do teu irmão, pois a remissão do Senhor é programada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-los-á. No 4 ainda fala, para que entre ti não haja pobres, pois o Senhor teu Deus te abençoa abundantemente na terra, que te dá por herança para a possuíres. Então, era um procedimento que hoje, né, os órgãos eu acho que tem como 5 anos. Né? Então, é uma curiosidade interessante que eu observei. Tem uma bênção sobre Israel, né, que fala que lá no 15:6, no capítulo 15 de Deuteronômio, versículo 6, que diz o seguinte, pois o Senhor teu Deus te abençoará, né, como tem te dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominará muitas nações, porém elas não te dominará. Interessante se você olhar hoje diante disso aqui, você lembra dos Estados Unidos, né? E curioso que é um país que protege Israel, claro que geograficamente, pela importância ali das limitações de Israel, tem a política, tem todos os interesses, mas os Estados Unidos, por exemplo, tem uma população de 70,6, né, de pessoas que professam a fé cristã. E eu peguei mais a título de curiosidade, além de ser um país formado por maioria que professavam a fé e por isso foram perseguidos, né, a deixar seus países e migrarem, né, e acabarem, a maioria inglesa, né, se você estudar a história lá, a possuir a terra e fazer dela o seu, né, país, sua terra. Mas só a título de curiosidade, né? Mas na sequência aí nós temos as leis e os deveres repetidos, né, em Deuteronômio de 15 a 26, nós temos várias leis que vêm repetindo de Levíticos, porém tem a lei acerca dos pobres em Deuteronômio 15, de 7 a 11, né, que hoje não se cumpre em lugar nenhum, mas eu destaquei aqui que fala o seguinte, 15, 7 a 11, né? Quando entre ti houver algum pobre de teu irmão, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Antes te abrirás de toda a tua mão, lhe emprestará o que lhe falta, o quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem diga, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos, para que o teu irmão pobre não lhe dê nada, ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. Por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em todas as suas obras, em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno livremente, abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Né? Então, hoje ninguém se cumpre isso, mas é interessante, né, que ele fala que sempre vai existir pobres e sempre vai ter pessoas mais capacitadas, mais fortes, mais inteligentes, né, e que vai conseguir superar, né,
E tem algumas pessoas que realmente, talvez não por preguiça ou por outro qualquer motivo, mas que tem realmente dificuldade, né? E essas pessoas, né, que conseguem e têm êxito nos seus feitos, né, recorrerem a essas. Mas, infelizmente, hoje é uma coisa que é dito, né, em relação às festas também, o Pentecoste, em Deuteronômio 16:12, nós temos: lembra-te, hás de que foste servo no Egito, e guardarás este estatuto e os cumprirás. Tem também a festa dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos, Deuteronômio 6:13, celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua ilha e do teu lagar. Todas duas, né, tem referências em Levíticos e o Pentecoste em Êxodo também. Mas é uma questão, né, de você celebrar e lembrar, né, porque o homem tem uma facilidade em esquecer do que o Senhor havia feito, né. Aqui também relata sobre os deveres, né, dos juízes, em Deuteronômio 16:18, né, em julgar de forma parcial, né, e entre as leis e os sacerdócios, eles aparecem num processo, né, de aprimoramento da formação da sociedade e o desenvolvimento das mesmas, né. Se percebermos até os dias de hoje, né, isso vem melhorando cada vez mais, né, no intuito da sociedade, né, diminuir as contendas e trazer as coisas num nível mais viável, né, para todos. Então, no 16:18 tem aqui, ó: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. O capítulo 17, né, narra novamente o castigo a idólatras e o julgamento de questões difíceis por um juiz justo e a instituição de um rei também, né, nessas terras a possuir pelo povo, de um rei também justo, né. No capítulo 18, de 1-5, lembrando que esses castigos de idólatras, as questões de julgamento, todas elas também ditas já em Levíticos, né, e confirmadas aqui nesse discurso de Moisés, segundo discurso, né, que também no capítulo 18, de 1-5, diz sobre a herança dos levitas, né, que nós já falamos, né, sobre isso. Então eles congregam na congregação, eles ministram, né, na congregação, e todos trazem ofertas, né, e dízimos, que é a 10ª parte do que produziam, e se vendesse essa 10ª parte, traria o dinheiro, e esse dinheiro era a herança, né, dos levitas, e não só dos levitas, como diz aqui no 18, de 1-5, não só dos levitas, como os necessitados, né? Então, diz aqui no versículo 18, destacando aqui no capítulo 18, versículo 4, dar-lhe as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia da tua ovelha, né? No versículo de 10-12 do capítulo 18 ainda, né, fala sobre os adivinhos, que isso também já foi relatado anteriormente, né. Inclusive coloca aqui, ó: não se acharás entre ti que faças passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeira, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Tem uma passagem do rei Saul lá com Davi, e Saul está num momento difícil, e se nós estudarmos, não vamos perceber sempre a falta de relacionamento do homem, né, com Deus. Não Deus, por exemplo, lá no Egito, não foi Deus que afastou do povo,
né? Nos 400 e tantos anos que eles ficaram lá, ao longo do tempo eles foram se esquecendo de Deus. Então, o ser humano tem uma tendência de quando tem um problema, ele recorre, né? Pede ajuda a Deus, mas não tem esse relacionamento. Então, Saul ele recorre, né, a uma cartomante porque Deus estava em silêncio e às vezes acontece isso mesmo porque é um processo. Você imagina, tem pessoas que dizem hoje, né, eu queria que Deus falasse comigo como falava antes. Tem duas coisas. Antes não tinha o Espírito Santo, né, que quando Jesus vai, ele deixa o Espírito Santo aqui para nos convencer, para nos consolar. E outro detalhe, Deus antes, ele às vezes ele falava com o povo, né? Ele falava com as pessoas que ele tinha intuito e desígnio em falar, mas a responsabilidade também era muito grande dessas pessoas com que ele falava com elas, e mesmo assim, às vezes existia um tempo de silêncio dele. E esse distanciamento, você vê, por exemplo, o povo nos 40 anos no deserto, como que Deus, ao longo do tempo, foi percebendo a dura cerviz, né, do povo e foi distanciando, de certa forma. Imagina isso hoje, há 2000 anos, como que o ser humano, né, degradou assim, em alguns conceitos. Há muita coisa nesse processo melhorou, como as leis, a forma com que se faz, as constituições, né, o julgamento, até a forma do ser humano ver e entender as coisas melhorou muito, até não extinguindo a lei, mas fazendo com que Jesus, na própria época dele já, ele comentasse algumas coisas que fosse feito de uma forma mais racional. Por exemplo, se um gado cair no buraco, você não vai salvar ele porque é sábado, né? Fariseus, vocês colocam coisas no ombro, né, de pessoas que nem vocês conseguem carregar. Então, assim, ele também vivendo nessa situação de humano, né, até os 33 anos, então 10 anos, ele, cada 10 anos, né, para cada um ano de ministério, então quer dizer, 30 anos ele começou o ministério, ele tinha 10 anos para cada ministério até os 33, foi quando ele morreu. Então ele sentiu muito, né, na pele, assim, algumas, mesmo tendo a natureza diferente de nós, ele sentiu como que estar no lugar do ser humano. Então ele fez a compreensão de muitas coisas também. Mas nós vemos que, voltando, né, à questão dos adivinhos, o Saul, ele sentiu e vai, e a cartomante ela faz uma relação para ele do que realmente sucede depois. Então você fala, pô, mas então esse pessoal tem conhecimento. Realmente tem algumas pessoas que têm essa ligação, mas aqui ele fala para não procurar por isso. E por quê? Porque a gente estudando, a gente percebe que existem os espíritos familiares. Então são espíritos que ficam nas famílias, né, e passam de gerações para gerações, porque esses espíritos decaídos, eles estão aí há milhares de anos, né? Alguns até milhões de anos. Então eles têm conhecimento sobre tudo o que acontece, tudo o que sucede. Então eles conseguem falar até a linguagem, né? A imitar aquela forma da pessoa dizer, e engana muito. E às vezes eles até conseguem ter uma correlação de acontecimentos que você vai ver que às vezes até procede, né? Porém, o ser humano, ele, como eu disse aqui, né, ele precisa do processo. Então esse processo vai fazer com que você amadureça, com que você entenda algumas coisas. Então tem alguns processos que às vezes é importante que você passe por eles, né, para o seu crescimento. E se você já souber o que vai lhe acontecer lá na frente, às vezes você vai pular etapas e isso não vai ser bom para você, né? Com certeza vai te trazer problema lá na frente. Então por isso, né, ele fala sobre não recorrer, né, sobre a esses adivinhos, né, necromantes. No versículo 19 repete os ditos lá de Levítico acerca dos homicidas, criado, né, a cidade para recolher homicidas, por exemplo, que às vezes nem tem uma culpa assim diretamente, às vezes, né, chegavam ao homicídio, às vezes por mera acidente, né? Então tinha uma cidade ali para que o homicida se recolhesse, né? E o que havia sido perdido, né? Um ente, ou às vezes ligado àquela pessoa que aconteceu o acidente, não
fosse, né, querer a vingança. Então, tinha essas cidades aí. E também tinha os que realmente, né, cometiam os homicídios, mesmo tendo a lei lá, desobedecendo o segundo mandamento, né, não matarás. E tem um julgamento, tinha cidades para se recolher. No versículo 20, temos procedimento quanto às guerras já ditas também, né? No capítulo 20, nós temos várias questões em decorrência da guerra e como proceder, principalmente com cativos. Então, nós vemos isso aí também de uma forma interessante anteriormente, mas é sempre criticado, né? A forma com que era passada, às vezes dura, de tratamento com o confrontado. Porém, Deus deixa claro que, infelizmente, né, essas questões entre os seres humanos, por causa da dura, né, servidez do ser humano e por causa da forma com que essas pessoas às vezes se deparavam, você vê que Moisés mesmo, ele pede para o rei lá atrás, lá para passar por essas terras, e ele não deixa, não permite, né? Ele tem que dar uma volta, depois já com outro ele já tem uma contenda e acaba vencendo. Então, assim, é normal do ser humano, o projeto dele, de Deus inicial não era para que fosse assim, mas porém, nesse momento, nesse processo aqui, né, teve que estipular, né, que fosse feito dessa forma, porque senão traria problemas lá na frente para o povo. No versículo do 21 ao 23, né, nós vemos expiação. Então, nos capítulos 21 e 23 de Deuteronômio, nós vemos várias expiações por mortos e pecados, né, confirmação de leis a serem repetidas lá de Levíticos, quanto a mulheres prisioneiras, como eu acabei de falar, direito de primogenitura, né, e filhos de desobediente. Você vê que tudo no intuito de manter a ordem e a decência perante seus semelhantes, né, por serem de dura serviço, né. E nós percebemos cuidado, às vezes, com coisas, igual, por exemplo, um exemplo aqui, Deuteronômio 22, de 6 a 8. Olha só que interessante. Falando acerca de coisas que é nem imaginado, né? Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre o passarinho ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes, tomarás para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Quanto edificares uma casa nova, faz-lhe no terraço um parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Então, vê que são coisas assim, né, que você vê o cuidado dele em fazer. No 22 aqui, por exemplo, ainda temos: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim eliminará o mal de Israel. Aqui já é uma parte que no processo, né, que nós vemos que foi muito melhorado ao longo do tempo, vamos percebendo, né, com a mudança das coisas e tudo, que tem algumas coisas que não poderiam ser, teria que ter uma forma, né, mais inteligente de ser conduzida, né? Se nós vemos aqui o 13, por exemplo, né, várias leis, né, de castidade, do casamento, e aí a gente vai lendo, a gente vai percebendo, se um homem casar com a mulher e depois de coabitar com ela, aborrecer, ele atribuir atos vergonhoso, né, e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com essa mulher, me cheguei a ela, porém não achei a virgem. Então o pai da moça, sua mãe, tomará as provas da virgindade da moça e eles levarão ao ancião da cidade à porta. Então nós vemos várias questões só para ilustrar, né, que ao longo do tempo teve que ser melhorado, teve que ser revisto, até porque os tempos são outros, né? A forma com que as coisas sucedem hoje é bem diferente. Então, isso aí na época de Jesus, nós já vimos o próprio Jesus fazendo essas interpretações, né? Quer dizer, o povo evoluiu, que no 23, de 13 a 14, por exemplo, nós
nós vemos aqui uma coisa que chamou atenção, por exemplo, no capítulo 23, de 13 a 14. Dentre as tuas armas terá um porrete. Quando te abaixares fora, cavarás com ele e volvendo-te cobrirás o que defecastes. Então você vê que é um cuidado, né, que eles tinham na época em termos de higiene também. Então você percebe, você tem que ter muita inteligência para fazer essas percepções de que haviam coisas, né, que eram tidas como deveres da época, até por questões de organização, de higiene, né, de limpeza. É igual a questão do que era dito em relação à carne de porco. Eu não sei, mas até hoje você vê que o porco é uma carne, né, que você tem que ter um certo cuidado até ao assar ou fazer. Então imagina naquela época como que era o cuidado dos porcos. Então são todas questões que a gente não pode levar ferro e fogo, né? Até porque Jesus mesmo fez essas disseminações. Então nós vemos que o processo foram acontecendo várias coisas, né, entre o Velho e o Novo Testamento e criando algumas observações interessantes. E não é um defeito ou outro, né? Todos eles são tidos aqui, então se fosse para obedecê-los, teríamos que fazer todos igualmente. Então existe um alvo, né? O intuito é sempre atingi-lo, mas de uma forma decente, e hoje nós temos, né, o Espírito Santo a nos guiar, vamos dizer assim. No capítulo 23, 2, temos exemplo de como a graça, né, através de Jesus foi importante. Então, o que eu estava acabando de falar aqui no verso 23, 2, por exemplo, olha para você ver, uma coisa pesada. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará nela. Então, quer dizer, você viu que eram coisas, né, muito pesadas e que ao longo do tempo foram sendo interpretadas e encaixadas, né, de forma a atender os tempos, né, que foram mudando. O Deus é o mesmo, mas as questões que ele elaborou foi justamente para trazer organização e decência ao povo. E com o tempo, com a criação das leis, com instituições de normas, de protocolos e de observâncias, né, com tribunais, com todo esse processo que foi evoluindo, né, foi instintivamente não tendo mais a necessidade também de algumas coisas. No capítulo 24, 14, né, diz para não oprimir aquele que tomar, né, de você alguma coisa e ficar lhe devendo, né, que seja feito, né, que seja resolvido de uma forma decente. No 25 tem pena de açoites e o levirato, né? Novamente vemos o processo hoje muito avançado, por exemplo. O levirato era a mulher morria e o seu cunhado ele tomaria o lugar, né, que antes era do seu irmão, e para ter a continuidade, né, dar a ele descendentes. Então hoje, por exemplo, né, você vê que é uma coisa totalmente até impensada, né? Pode até acontecer um caso ou outro. Então, mas naquela época era uma questão muito definida, né? E no 26, novamente, nós vemos acerca dos dízimos, né? E a questão dos dízimos é a 10ª parte do que produziu, destinado aos levitas, né? As pessoas que faziam as celebrações, né? No tabernáculo, né? Vamos dizer assim, e ficava responsável por esse trabalho das coisas de Deus, né, com uma responsabilidade enorme e não tinha herança em nada que era feito, né, dentro da sociedade. Então eles tinham esse dízimo, né, dessas pessoas que apresentavam ali, né, nas celebrações, para que eles tivessem sustento, né, também. Porém, esses líderes, né, como hoje, tem que ter bastante cuidado, porque é aquele negócio, né? Quanto mais lhes for dado, mais será cobrado. Então, são pessoas constituídas para isso. Nada contra algumas que vendiam até
parte dos dízimos e transformando em moeda, né? E o problema é a pessoa que está liderando, ela que tem que ter o discernimento, né? Todas as coisas são lícitas, mas tem todas convênia, como diz Paulo. Então, ela tem que ter o discernimento, que aquilo ali é para o sustento e para cuidar, né, das ovelhas, das viúvas, necessitados. Então, isso é uma sabedoria, né, que quem lidera e quem mexe com essas coisas e tem essa herança, né, esse dízimo da parte da herança dos que fazem a coisa acontecer na sociedade, que eles tenham zelo por isso, para que não venha o dia mau, né, perante eles. Que o Senhor nos dê sabedoria, né, para que façamos dele o Senhor de nossas vidas sempre. Amém.